Muito boa tarde, Guilherme Souza. Tudo bem com você? Boa tarde, mestre. Tudo ótimo, senhor? Como vai? Que beleza, cara. Um grande prazer tê-lo aqui na Rádio Flap Online, né? Nossos internautas, nossos ouvintes, né, vão aí aproveitar desse seu conhecimento, da sua experiência, né? E o tema de hoje é bastante propício, né? Nós escolhemos um tema que é solução de problemas, né? Então, assim, o pessoal já está pensando assim, ganhar na loteria, não é isso? Sim. Como foi a vida? Casar com alguém rico, né? Nascer rico eu acho que é meio mais difícil, já nasceu, fica meio sem opção, né? Mas é brincadeira, né? A ideia nossa aqui, o Guilherme, ele é engenheiro de produção mecânica, ele tem pós-graduação na área de produtividade e qualidade, ele também é auditor da VDA, é isso, Guilherme? VDA 6.3, né? E também ele já teve participações aí nas minhas aulas, né? Como professor, assistente, né? E também instrutor, é bem bacana. O Guilherme tem uma carreira interessante, foi meu aluno, né? Numa das faculdades que eu passei, e assim, é um dos expoentes aí da área da engenharia, né? Por isso aí foi o meu convite a você, Guilherme. Fica à vontade, se quiser complementar a sua apresentação, né? A ideia é essa. Tá. Professor, é sempre um prazer participar dos seus projetos. A gente sabe que está numa situação, já tem um tempo que nós não nos vemos pessoalmente, mas o contato jamais perde. Agradecer imensamente essa proposta nossa, né? Então, de levar o conhecimento a todos num bate-papo, de uma maneira leve, igual se estendendo aqui, né, o projeto que a gente estava tocando nas universidades. E estou aberto aqui para auxiliar no que for preciso, com conhecimento. Estou na área da indústria automotiva, basicamente, há cerca de 20 anos, mas conheço aí várias outras áreas, né? Desde a petróleo e gás, naval. Então, a gente navegou por esse mundo de normas e muitos problemas. Que legal, né? Então, assim, Guilherme, já falando de problema, né? Perguntar para você o que é um problema, né? Conta para nós aí. Especifica essa latitude e longitude aí do que é um problema. Esse é o principal desafio, né? Participar. O que é um problema? Quando a gente olha, né? Eu tomei a liberdade de olhar no dicionário, a gente tem muitas questões, né? O que é um problema? Um problema ele pode ser um tema livre, algo não solucionável, mas, resumindo, um problema ele consiste de algo que não saiu como previsto. Seja o que for, né? Desde uma lâmpada que não acende, um horário que a pessoa perde um ônibus, ou até problemas complexos que levam a recall de veículos, entre outras coisas. Mas o fundamental é que a gente costuma, ao longo da nossa carreira, o problema ele é constituído de 3 fatores, né? E esses fatores eles são fundamentais para a gente buscar a resolução dele. Um problema ele é composto de 3 fatores: fato, requisito e evidência. Mas o que é isso, né? Como que a gente pode contextualizar isso para o nosso dia a dia? Vamos supor que a gente vai, igual a minha rotina diária, eu pego meu carro, vou até uma determinada região e pego um fretado para ir para a empresa. E eu perco esse horário, né? Por algum motivo, eu não cheguei a tempo do ônibus para pegar esse fretado. Então, meu problema ele é o quê? Meu problema ele é o horário que não deu certo? Legal, então basta eu sair mais cedo. Mas quando a gente para pensar nessa resolução de problema, ele é um pouco mais complexo. Por quê? A gente tem que avaliar os fatores. De fato, o que é o problema? O problema é que eu perdi o ônibus. Tá. Qual que era o requisito? Era para eu estar às 7, cheguei às 7h10. Né? E qual que é a evidência desse problema? Um carro na Anhanguera quebrou. Então, assim, com esses 3 fatores, eu posso determinar que eu saindo um pouquinho mais cedo de casa, eu passo a mitigar, né, reduzir o risco de um carro quebrado.
Mas se a gente não tem um problema muito bem descrito, e ao invés de um carro quebrado na Anhanguera for o meu carro que quebrou, a solução é completamente outra. Eu tenho que ir atrás de uma revisão, algum tipo de outra situação para eu reduzir esse risco. Portanto, quando a gente fala em solucionar problemas, o primeiro fato é o que é realmente problema, né? O que a gente quer solucionar. Então, pegando essa sua fala, né? Eu planejei e não consegui atingir, não é isso? É um problema, né? Então, assim, será que o ano está começando aí? Muita gente fez promessas, né? Para o final do ano, vou fazer isso, fazer aquilo. Alguns já acabaram já até desistindo de algumas situações, né? Mas, assim, dentro das nossas vidas, né? Dentro do mundo empresarial, dentro do... Enfim, o problema também pode ser uma oportunidade, não pode, Guilherme? Sem dúvida, né? A solução, quando nós falamos de solução de problemas, não é um problema propriamente dito, um problema que realmente aconteceu. Nas indústrias, atualmente, seja desde manufatura industrial, que é o que eu atuo, até mesmo no varejo, que eu sei que o senhor é um grande fã. Sim. Hoje nós atuamos em redução de risco, o problema antes dele ocorrer, né? Nós tratamos como problema? Sim, mas um problema em potencial. A gente não espera algo quebrar para no decorrer a gente conseguir arrumar, né? Tá. E pegando esse gancho, né, de soluções, basicamente hoje o que a gente vê são, quando nós vamos para o mercado de varejo, por exemplo, nós temos lá as FAQs, né, que são as perguntas frequentes. Tá. Recentemente eu tive que devolver um produto para a Amazon, né? E foi uma situação que eu nunca havia passado. Eu não sabia como decorrer, eu tinha um problema em minhas mãos, não sabia como resolver. Caramba, e agora? E aí, quando a gente vai nessas FAQs, tá tudo lá. Tá tudo lá porque várias pessoas tiveram que devolver os produtos, mas, por outro lado, as pessoas por trás daquilo já pensaram nas soluções e propuseram o que você precisa realizar para determinada atividade ser feita. Então, às vezes, os problemas que a gente acha os problemas mais cabeludos, a gente já tem soluções propostas ou ações que nós conseguimos reduzir o risco, né? Reduzir, mitigar risco, mitigar atrasos, e no final, né, de todo o problema, a gente fala que é sempre o cliente. E muitas vezes o cliente somos nós mesmos. Perfeito. Então, é fundamental nós termos essa estrutura de mitigação de risco, porque qualquer atividade que nós fazemos em nossas vidas, os clientes acabam sendo nós mesmos, né? Eu na indústria automotiva, o senhor como o professor, né, que a gente começou lá atrás, hoje Sim. comecei como cliente, me tornei amigo. Então, Isso, no final da cadeia, são sempre pessoas, né? Então, a gente busca satisfazer as exigências e as expectativas dos clientes, né? E o cliente nada mais é que pessoa. Então, tem um aspecto interessante, né, da sua fala, que é a questão da gente se prevenir quanto futuros problemas, né? Eu, assim, nessa caminhada, eu tenho visto muita questão do planejamento. E aí, pensando na indústria, planejamento da qualidade, né? Pensando nas nossas vidas, o projeto nosso de vida, né? Porque se a gente não construir um bom projeto de vida, a gente não vai ter êxito nas nossas vidas ou nas nossas carreiras, né? E eu gosto muito do Juran, né? Que o Juran pensou aí o planejamento da qualidade, né? E eu tenho um livro aí de 1989 e ando com ele debaixo do braço. E o pessoal pergunta, professor, mas esse livro aí? Eu falo, não, isso aqui é a Bíblia dos executivos, né? Quer dizer, se você faz um bom planejamento, faz uma boa análise de risco, né? Avalia aí as possibilidades, probabilidades, as suas chances de acertar é muito maior, né? Então, me parece que a coisa vai na mesma linha, tanto para pessoa física ou jurídica, né? Porque mesmo quando eu falo com uma pessoa jurídica, eu falo com uma pessoa que representa a pessoa jurídica, não é isso? De qualquer forma, eu tenho que falar com uma pessoa. Se eu não sou hábil nessa visão,
E essa pessoa, eu tenho que conquistar a confiança dela para poder conquistar a confiança do meu cliente, porque ele é parte do cliente, né? Então, assim, é tudo meio junto e misturado, né? Nesse aspecto, quando se fala de pessoas, né? Mas bem legal, bem legal. Eu acho que o pessoal conseguiu aí sintetizar o que é um problema, né? O nosso tempo é sempre curto, que eu já vou para a segunda pergunta. Qual a melhor maneira de se solucionar um problema? Vamos ver o que você fala para nós, Guilherme. Bom, a melhor maneira de solucionar um problema é sempre solucioná-lo antes de acontecer. Mas muitas vezes a gente sabe que não é possível, mas no final, o que se resume em resolver problema? Não existe super-herói, não existe, olha, o Guilherme, ou o professor, ou seja lá quem for, ele é um excelente profissional, ele resolve todos os problemas, né? Na verdade, o que faz um bom solucionador de problemas nada mais é que as ferramentas empregadas, né? A melhor maneira de solucionar um problema, seja ele qual for, na vida, na empresa, é aplicar ferramentas, né? Dentre elas, aí, o senhor já citou o Uran, tem vários outros gurus aí, o Ishikawa, são todas pessoas lá do O pós-guerra, né? Deming, né? O próprio Do Deming. Deming. Então, é todo aquele time lá do pós-guerra americano e um pouco dos asiáticos, enfim, foi Sim. um mesclado, né? E eles determinaram basicamente todas as metodologias utilizadas hoje. Existem novas metodologias? Obviamente que sim. Mas a Sim. base é sempre a mesma, né? Então a O gente fala. PDCA, né? Vai cair no PDCA, não é isso? Exatamente. Ou no início um SDCA, né? Que vai ter que estudar primeiro antes de planejar, né? Exatamente. Por quê, né? Como eu disse, no problema, É. você também tem que estruturar a sua solução. Porque não adianta se uma lâmpada ou o que for não funciona, eu vou comprar outra lâmpada. Então o problema está na rede. Entende? Então, Toda lâmpada que colocar lá vai queimar, né? exatamente. Então, a causa raiz do problema uma vez que você aplica as ferramentas necessárias, PDCA, 5W2H, Ishikawa, 5 Porquê, as novas, a gente está falando Scrum, DOE, FTA, enfim, são várias. Vários. Cabe, né, a pessoa que está por trás da solução, né? E lembrando, né? É uma pessoa por trás coordenando, mas um time realizando, né? Não existe Perfeito. quem resolve o mundo sozinho, né? Então é sempre um time, várias cabeças pensando. Para quê? A partir do momento que você aplica as ferramentas, você descobre as causas. Aí você tem as causas exatas, né? Que é o que nós chamamos de causas raízes, que originou o problema. Só que na hora que você trata de um problema, você vai descobrir que existem vários outros problemas potenciais. E através desse time, né, que a gente costuma chamar de time multifuncional, são de várias áreas, Uhum. você vai pontuando essas causas secundárias que podem vir a trazer problemas para você dar uma tratativa, né? E a partir daí, você avalia as ações de curto, médio e longo prazo. Então, ou seja, descrevi um problema correto, ok. Isso nos leva a uma aplicação de uma ferramenta, não existe, né? Certo nem errado. Muitas vezes existem combinações de várias ferramentas. E também tem, por outro lado, problemas simples, que basta uma única ferramenta para você encontrar a solução para o seu problema. E a partir daí, a gente traz as ações de médio, curto e longo prazo. Com isso, ao longo do tempo, essa curva de aprendizado dentro da empresa, dentro de uma loja, onde ela for aplicada, você vai criando um banco, você vai sabendo, vai criando experiência, adquirindo know-how sobre o produto que você manufatura ou comercializa, que no final você vai ter uma maturidade, uma satisfação do cliente, porque no final é sempre a satisfação do seu Sim. cliente, e uma gestão desse risco, né? Então, todos os riscos são avaliados, aqueles que são potencialmente críticos são tratados mais rápidos, outros nem tanto, e aí você vai ponderando. No final, nós vamos cercando, por quê? Tem uma frase engraçada que é assim, Uhum. o problema ele vai existir, sempre.
Uhum. Pode ser que você esteja no ponto fora da estatística e não ocorra com você. Mas que ele vai ocorrer, ele vai. É inevitável, né? Porque assim, É se o cara inevitável. estiver vivo, não é isso? Ele pode pegar uma gripe, qualquer coisa, né? Mas se estiver morto, ele não vai pegar nada, já morreu, né? Então, assim, Exatamente. se o negócio está vivo, está funcionando, o risco ele é inerente à atividade do negócio, né? Mas uma coisa importante que você está dizendo aí, sintetizando, né, para o pessoal, é, vamos dizer, eu quero, sei lá, diminuir 3 quilos, né? E aí eu vou colocar uma projeção de redução de peso, né? E eu preciso ter uma balança, não é isso? Para estar E, olhando se eu estou na direção certa ou não, né? Quer dizer, há uma intenção de resolver um problema, porém eu preciso ter os meios para estar verificando se no que eu propus fazer está acontecendo. Lógico que eu preciso de um nutricionista, ir para academia, caminhar, enfim, né? Aí é o é meio, né? exatamente, é exatamente esse ponto, né, professor? Quando a gente para pensar, né, vamos pensar num Ishikawa assim muito simples, né? Que o É, Ishikawa ele fala que tem que avaliar mão de obra, você vai ter que avaliar meio ambiente, você tem que avaliar matéria-prima e você tem que avaliar projeto, né? A peça, o requisito. Se a gente, o Ishikawa, ele tem os 6 M's determinados lá, né, que nós sim, chamamos, né, varia de 4 a 6, mas basicamente você pode transformar ele naquilo que você quer analisar. Então, se a gente pegar esse exemplo de perda de peso, uhum, né, o que eu vou precisar de máquina? A balança, né? Então, eu preciso perfeito. avaliar uma balança. O que eu vou precisar de pessoas, né, que seria a mão de obra? A Uhum, nutricionista que vai me orientar, né? isso. Qual que é o processo que eu vou ter que fazer? Ah, vou ter que me matricular numa academia, isso vai ter um custo, não vai? Ah, eu não tenho Uhum, dinheiro agora, a gente vai traçar uma ação, então eu vou passar a caminhar no parque que é de graça e daqui a alguns meses eu vou estar mais tranquilo financeiramente e entro numa academia. Então, você vê que isso vai te norteando a atingir um objetivo. vamos dizer assim, solucionar problemas na verdade, assim, é atingir metas, né? Não é isso? Tem uma Exato. relação direta, né? Porque se eu planejei e eu tenho uma meta, eu tenho que ir atrás, para ir atrás dessa meta, eu tenho que solucionar todos os problemas que vão direcionar para essa meta, né? Mas, assim, muito legal. Já aproveitando essa questão nós citamos aí um exemplo de pessoas, né? Peso versus pessoa, né? Guilherme, assim, a gente vê nos dias atuais as dificuldades das pessoas, né? Dificuldades financeiras, dificuldades de conseguir trabalho, dificuldades de se manter estudando ou trabalhando, né? De pagar seus compromissos, né? Assim, como é que eu posso usar isso na minha vida pessoal, né? O que você falaria para os nossos ouvintes, nossos internautas, né? Existe uma solução só, existe um tiro mágico aí, né? Uma pílula que a pessoa toma e resolve tudo? Pergunta Bom, de 1 milhão de reais. Eu não vou era nem falar justamente de dólares. Era justamente isso que eu ia falar para o senhor. Se eu tivesse essa resposta e essa vírgula, nós estaríamos num cruzeiro no Caribe, Ai, meu Deus. tendo uma vida muito mais fácil, né? Infelizmente não, professor. Infelizmente não tenho algo mágico, mas o que eu falo é, quando a partir do momento que nós começamos a exercitar a solução de problemas em nossas vidas ou no trabalho, sabe o que eu tenho, né, são 20 anos de indústrias aí, né, completei o ano passado, parece que foi ontem, e em torno desses 20, pode colocar em torno de 16, 17 anos na qualidade. Tá. O que me trouxe foi engajamento e inteligência emocional, porque por mais que o problema seja grande, né, quando a gente fala do meu trabalho, por exemplo, seja um recall, algo que envolve milhões de dólares ou vidas, né, então é algo pode Sim. estar pegando fogo. O que você precisa é respirar e entender. Então, essa inteligência emocional de você olhar para um problema, falar assim, olha, eu não vou conseguir resolver as coisas agora nesse minuto.
mas eu consigo conter de alguma maneira, eu consigo fazer algumas ações que vão minimizar o impacto desse problema no curto prazo e a longo prazo a gente leva uma solução, né? Então, eu sei que isso é muito difícil nos dias atuais, né? A gente está falando um desemprego muito alto, uma pandemia que não acaba, e muita informação, né? E a informação, ela demais, a mesma proporção do volume de informações é o volume de informações distorcidas. Sim. Então, aí a gente vê claramente, né, que não há uma conjuntura, se a gente avaliar o cenário atual, não há uma conjuntura no que é o problema e o que é a solução. Então, você vê como que a descrição do problema é fundamental. Se algo é um problema para mim, não é um problema para o outro, você vai ter um conflito lá na frente, você não vai resolver. Então, para a vida pessoal é a mesma coisa, né? Se você falar numa vida de uma família, todos têm que estar engajados por uma mesma causa, né? Então, assim, essa inteligência emocional nos traz o quê? É fácil falar quando a gente está empregado, essas coisas, mas o desemprego assola uma família, todos têm que entender a situação, a gente tem que reduzir os custos, a gente tem que procurar as pessoas necessárias para nos ajudar, porque hoje a gente sabe que a rede ela é fundamental. Eu estou aqui por conta do senhor e que algo levou o senhor a estar aqui, né? E esse algo é sempre outra pessoa. Então, essa rede, professor, ela é fundamental, né? Então, o engajamento, então eu diria que são 3 fatores. Engajamento, inteligência emocional, né? E estratégia de ações. Então, tem que combinar esses 3 fatores para que você tenha você aplique a solução de problemas ao longo de sua vida, principalmente nessas questões delicadas que envolve salários, que envolve desemprego, que envolve doenças, né? Então, sem dúvida. Mas, por outro lado, a gente pode aplicar a solução de problemas para coisas boas também, né? Eu vi na última live o senhor falando que conheceu algumas pessoas que foi para a Disney e tudo mais. E para a Disney pode ser um problema, né? Se falasse olha, minha família, vamos para a Disney em 2024. Você vai definir as metas, você vai definir... Então, assim, nem todo o problema é de tão ruim assim. Eu tenho que fazer um planejamento da viagem, uma economia para viajar. Se eu comprar parcelado para todo mundo, a parcela, você volta da viagem, as parcelas continuam, né? Não é isso? E aí aquela experiência fica o resto da vida, para você pagar ela. Vai ter uma experiência por mais 20 meses adiante. Mais 20 meses pagando, né? Então, mas assim, aproveitando essa sua fala, né? Nós temos assim desde o início do projeto nosso da rádio, né? A gente persegue a questão da informação qualificada, né? Porque assim, os meios de comunicação eles estão contaminados de informações não qualificadas, né? E informações qualificadas, quer dizer, mas se as pessoas não têm um juízo, elas vão na informação que mais lhe convém, né? Então, me parece que um dos grandes desafios, né, é a questão cultural, né, da população, né? Porque provavelmente tem empregos aí para pessoas qualificadas, né? O problema são as não qualificadas, que vão sendo deixadas ao lado aí, à mercê do mercado e da vida, né? Mas assim, olhando eu sempre comento, né, no meu livro número 2, eu falei sobre essa questão o Brasil que queremos, né? Então, assim, qual o Brasil que queremos, né? Qual a empresa que queremos e qual a pessoa que queremos ser, né? Então, me parece que quando você tem uma noção muito pequena de planejamento, né? Quando você está muito restrito e você cai na rotina ali, você mal olha as possibilidades, né? E eu tenho, assim, nessa minha caminhada aí de professor, consultor, eu fico investigando o fenômeno, né? Estudando o fenômeno. Enquanto eu não tiver uma certeza do que está acontecendo ali, uma evidência, como bem você disse, né? As evidências estão expostas, né? Uma clareza do problema, quer dizer, a gente pode se arriscar a tentar resolver e ficar no meio do caminho, né? Você não ser suficientemente capaz de
resolver totalmente o problema colocado, né? Então, assim, e aí junto com isso vem aquelas discussões da complexidade, né? Dos fatores que vão à indústria 4.0, a exigência por resultados rápidos, né? Então, tudo isso vai impactando aí o dia a dia e a vida das pessoas nas empresas e suas vidas pessoais também, né? Então, assim, mas eu acho que está bem explicado aí o que é possível ser feito, né? Esse ano nós vamos ter eleição, eu acho que é o momento aí, não é isso? Um momento bom da gente resolver um problema seríssimo do país, né? Então, assim, precisamos pensar nisso. Eu não vou falar qual que não é isso, mas você já entendeu o recado, né? Eu vou para a nossa quarta questão, que é a solução de problemas em indústria 4.0. Quais serão os desafios, né? Então, assim, está todo mundo colocando robôs, não é isso? Colocando máquinas, colocando automação. E onde que nós vamos parar com isso, né? Qual que seria... todo mundo vai para uma vila de pescador, é isso? Começar a pescar? O governo vai bancar a gente? Como é que vai ser isso aí, Guilherme? Explica para nós, o que é essa indústria 4.0? Bom, professor, a indústria 4.0 nada mais é que, se a gente falar de maneira bem sucinta, a substituição da mão de obra humana por mão de obra através de máquinas, ou seja, automatizar aquilo que der, né? Qual que é o maior desafio hoje que a gente enxerga? Tratando de problema, né? Tratando dessa questão aí de metas e tudo mais. É realmente pessoas qualificadas, como o senhor bem disse. Sim. Por quê? A imagem que nós temos hoje de uma indústria são máquinas e homens operando máquinas, né? O que vai acontecer num futuro não muito distante? Os homens estarão atrás dessas máquinas, né? Então, a produção propriamente dita, ela vai se dar de maneira automática, né? Isso não quer dizer que vai acabar todos os empregos? Não. Mas que uma boa parte vai ser extinta, sim. Tá. Como que isso vai ser solucionado? Através de qualificação, ou seja, toda solução de problemas que nós temos hoje, em frente às máquinas, em frente aos ambientes produtivos, ele vem para trás. Ele vem para trás de uma tela, ele vem para trás de um robô. Então, novas oportunidades vão surgir, e assim, oportunidades muito boas, né? Quem está se especializando em eletrônica, sistema de baterias, esse tipo de situação, são pessoas que realmente estão muito à frente do Energia, mercado. né? Energia, uso de energia solar, eólica. Exato. Meios renováveis, né? Isso. Meios renováveis, eles serão fundamentais, né? Se a gente pegar a partir de 2030, diversas montadoras europeias já sinalizaram que não terão mais veículos a combustão na Europa. Você já Então, pensou, assim, rapaz? E o que eu faço com aquele meu Santana lá, rapaz? tá entendendo? A minha sorte é que ele é a gás, né? Ainda tem alguma chance de rodar com ele. Porque aqueles carros que nós víamos, né, antigamente, motor de 4 litros, Nossa. 6 cilindros, isso vai acabar, isso vai ser extinto, vai ser veículo de colecionador. Vai para o museu, vai para o Sem museu, dúvida, vai vai para o para o museu. museu. É. E E a nós partir estamos falando de daí, uma transição rápida, né? Porque nós sem estamos em dúvida, 2022, 2035, 2030, está aí, quer dizer, 8 tá aí, anos, né? exatamente. É muito próximo, né? De 8 a, sei lá, 12, 13 anos, né? Então, nós vamos estar, nós temos um desafio muito grande como país, né? Sim. Como que nós vamos estruturar um país de dimensões continentais como o Brasil, níveis estruturais, para absorver toda essa nova tecnologia? Onde nós vamos conseguir profissionais qualificados, e muitas vezes, professor, um desafio muito maior ainda é o quê? O que nós estamos nos deparando na indústria são problemas completamente novos em relação à indústria 4.0, Uhum. que não existem nem qualificadores para os que serão qualificados, entende? Jesus. Então, assim, é algo que a gente está tendo que estruturar em termos muito bem documentados. Para quê? Para que a gente está engatinhando, tem pessoas lá fora que estão investindo e estão muito à frente de nós, mas o Brasil ainda está engatinhando nesse conceito. Mas na hora que ele vir, professor, vai ser algo assim através de enxurrada, né? Então, simplesmente
serão implementados, e o desafio é esse. O desafio E sem volta, né, Guilherme? Pelo que eu entendi, volta, sem volta. Não sem tem... volta. Que nem eu Esse é o estou caminho. aqui, eu estou falando com você aqui numa videoconferência, né? E eu não vejo mais a chance do professor voltar para a sala de aula, a não ser nas séries dos pequenos, né? Então, assim, algumas coisas se manterão e outras ficarão e não tem mais retorno, né? Situação de home office, trabalho híbrido, né? Situações de compras via internet, enfim, eu não vejo mais volta, né, para determinadas situações, né? E a pandemia até acelerou isso tudo, né? A pandemia nos colocou numa situação, falou assim, ó, a opção é essa, e nós não tivemos outra saída que não usar essa opção, né? E acabamos aí tendo que aprender a usar várias ferramentas, Zoom, Meeting, enfim, N ferramentas, né? Para poder se adaptar a esse novo contexto, né? As companhias aéreas, né, tiveram que desenvolver mais transporte de carga, né? Tirar os bancos de passageiro e colocaram espaço para transportar cargas, né? Porque era preciso continuar, né? Então, são situações, vamos dizer assim, que nos colocaram num outro caminho de decisões, né? Mas eu acredito que nós, vamos dizer assim, é preciso usar a inteligência emocional, principalmente, que você comentou com a gente aí, né? E a questão da saúde, né? Porque com um grau de pressão alto, né? Usando aí boa parte do potencial humano para sustentar, né? Porque uma parte vai ter que entrar sei lá, com 50%, 80% do potencial, né? E os outros 30% são beneficiados. Eles sobrevivem e são beneficiados por essas inteligências, né? Mas eu acredito que todo problema tem aí a sua contrapartida, né? É olhar o copo cheio, não é isso? O copo meio cheio ou meio vazio, não é isso? Eu acho que essa é a forma feliz aí da gente olhar para problemas, né? Mas muito bom, viu, Guilherme? Muito bom. Assim, eu estou com uma percepção... eu já tinha uma visão disso há um tempo atrás, né? Mas cada vez isso fica mais claro, né? Vocês que estão no mercado de trabalho, na linha de frente, né? E que ainda têm, sei lá, mais 20 anos pela frente aí trabalhados, quer dizer, 20 ou até mais, né? Os desafios vão ser quase desafios de cientista, né? Você vai ter que... quem continuar trabalhando vai ter que estar no estado da arte, né? Então, assim, que são as pessoas que vão prover inteligência, soluções para o mundo, né? E novas alternativas, né? Mas, assim, nós queremos, assim, imensamente agradecer aqui a sua vinda, a sua presença, né? O relógio aqui ele fica só conspirando contra a gente, Guilherme. Mas o que eu vou fazer? Você está convidado aí a voltar quantas vezes, né? Com quais temas você achar interessante, né? E esse programa foi criado em função de um problema, né? Esse canal, né? Porque normalmente assim os professores não têm espaço nas grandes mídias, não tem espaço nas grandes rádios, né? Quando tem muito é 5 minutos para falar sobre um assunto que é extremamente complexo, né? Assim, não é dada oportunidade para as pessoas, né? Então, olhando para isso, nós criamos a rádio que tem acoplada aí, né, a questão dos vídeos, né? Porque a gente está entregando uma outra informação mais qualificada para o nosso ouvinte, nosso internauta, né? E principalmente assim contribuindo para que as pessoas tenham mais conhecimento nas tomadas de decisões e, consequentemente, solucionando melhor seus problemas, né? E se todo mundo fizer a lição de casa, nós vamos ter um país melhor, não é isso? Então, Guilherme, assim, eu queria deixar esse último minuto para as suas considerações finais, né? E fazer um fechamento aí da sua fala aí, em cima das nossas 4 questões. Bom, agradecer mais uma vez a participação, professor, o senhor sempre nos auxiliando, dando voz realmente às pessoas, isso é importantíssimo. Bom, concluindo tudo isso, solucionar problemas, quer queira ou quer não, vai fazer parte das nossas vidas, né? Então, a gente tem que
ter engajamento, inteligência emocional e olhar as coisas através da ótica da razão. O amor, a impulsionalidade é importante em alguns momentos, sim, mas ter a razão e a tranquilidade para resolver, que eu não tenho dúvida que seja qualquer momento difícil ou qualquer grande planejamento que a pessoa estiver fazendo, ela vai conseguir realizar a contento e com as metas todas cumpridas. Sendo assim, professor, agradecer a todos, busquem realmente conhecimento, busquem evidências, busquem dados, só que assim a gente vai ter assertividade na decisão pessoal e na decisão profissional. Com certeza. Perfeito, perfeito. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, né? E, assim, usando a nossa experiência aí, né? Só acrescentar uma coisa, perseverança, né? Perseverar, 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 paciência, 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 não é isso? Aí seguir em frente. Né, e vai em frente, porque às vezes as pessoas elas ficam no meio do caminho, né? Ficam no meio do caminho porque desistem e estavam muito próximo de achar a solução, né? Então eu acredito muito nisso, assim. Eu nessa minha caminhada, né? Eu percebo assim, o pessoal me chama de teimoso, né? Pô, esse cara é teimoso demais, né? Não existe igual, né? Mas na verdade assim, eu sou perseverante, né? Eu vou fazendo com os meios que eu tenho, não é isso? Procurando novas formas de fazer, de levar o conhecimento, e perseverando eu acabo encontrando joias no caminho, né? Pessoas ótimas como você e os demais, todos entrevistados que já passaram aqui, né? E assim, eu desejo assim um sucesso infinito aí na sua carreira, né? Nos seus negócios, na sua atividade empresarial, né? Na sua vida familiar, né? E assim, agradecer de coração em nome da Rádio Flap, nossos ouvintes, né? E assim, fica as portas abertas para um próximo programa, né? Como não dá para abraçar pessoalmente, tem que mandar um abraço virtual, né? Então, Muito um grande obrigado. abraço para ti aí e nos vemos em breve. Fica Um com abraço. Deus. Até mais.